Povo da aliança, povo abençoado de Deus, graça e paz, em nome do Senhor Jesus, amém? Estou de volta aqui nessa live, através daqui do Instagram, através do Facebook e do YouTube, para compartilhar com vocês, continuar estudando com vocês o livro de Gênesis. Nós iremos agora terminar o capítulo 3 de Gênesis, mas antes eu quero pedir você aí, para que você possa pegar a sua Bíblia, o seu caderno aí e a sua caneta, porque aqui é um estudo do livro de Gênesis. E o meu propósito aqui é estudar todos os 50 capítulos e ao término nós iremos estudar o livro do Apocalipse, os 22 capítulos. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue a caneta e pega aí, enquanto eu faço uma oração aqui por você, e pega aí o seu caderno. Pai, muito obrigado por estar aqui com este povo do Senhor, com estas ovelhas do teu pastoreio, e eu te peço agora que tu possas me usar como tem me usado para estudar com estes amados irmãos e também amigos de várias localidades, para estudarmos junto aqui e continuar o capítulo 3 de Gênesis. Me use como vaso em tuas mãos. E que haja neste momento quebrantamento, que haja direção, que haja despertamento, mas que acima de tudo, que seja revelado a cada um que está me ouvindo, me assistindo agora, o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos aí vocês de várias cidades. Eu não quero mais citar cidades aqui porque, na verdade, tem pessoas que eu acabo esquecendo, mas você que tem estado conosco. Gente, precisamos voltar a estudar a doutrina da criação na escola bíblica dominical, nas nossas escolas cristãs, no culto doméstico. Quero citar aqui o que o Francis Schaeffer declarou no seu livro O Deus que Intervém, que se você quiser evangelizar, falar do amor de Cristo, a ideia é essa, começa em Gênesis. Começa aqui da criação. E nós temos estudado até aqui sobre que Gênesis fala do Deus que se revela como o Eu Sou, o Deus autoexistente, o Elohim, o Deus soberano. Fala da criação deste Deus que criou todas as coisas. Utilizamos aqui também o Salmo 19, falamos do Salmo 105, 104, falamos de Atos capítulo 17, que mostra este Deus que criou todas as coisas. Falamos da criatura feita por Deus, o homem feita, a criatura, o homem feito à sua imagem e semelhança. O livro de Gênesis mostra a instituição do matrimônio. Na verdade, o livro de Gênesis é o livro das origens, ó, pra você ver, das origens, e não Orígenes, né? Aquele grande homem de Deus lá no início da igreja, mas origem do homem. Aqui nós sabemos o propósito, sabemos aqui por que Deus fez o homem, para que Deus fez o homem, não é? Falamos também que o livro mostra a queda do homem, mostra a redenção, mostra também a consumação. Está aqui em Gênesis. Por isso que o livro de Gênesis nos mostra, e quando nós estudamos aqui o Velho Testamento, e inclusive o Pentateuco, nos aponta lá para compreendermos o Novo. Ambos, Novo e Velho, estão engajados, embutidos um no outro. Falamos aqui que Deus institui o matrimônio, que Deus coloca o padrão como homem e mulher devem viver. Falamos aqui que Deus coloca o padrão de como o homem deve viver aqui na terra. E na última lição que nós tivemos no capítulo 3, iniciamos aqui falando da queda do homem. No capítulo 2, mostra que Deus coloca no Éden, Deus coloca ali o homem, faz um jardim para que o homem pudesse cuidar e cultivar. E fala assim, olha, de todas as árvores do jardim poderás comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E ali, o dia que tu comeres, morrerás. Lá havia a árvore da vida, e lá tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra que nós falamos aqui
que Deus criou o homem com livre-arbítrio, e o homem então utilizou o seu livre-arbítrio para desobedecer a Deus e fazer aquilo que Deus determinou que o homem não fizesse, e ele fez. No capítulo então 2 ele fala: não comerás, porque certamente, aqui o capítulo 2 termina dizendo: porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Entra o capítulo 3, e aí entra em cena a serpente, que nós falamos por último, que fala com Eva: mas Deus disse para não comer do fruto da árvore. Deus disse para não comer e não tocar. E a serpente então induz Eva, e depois Eva dá o fruto para Adão. A serpente fala: sabe por que Deus não quer que tu comas? Porque se tu comeres, tu serás, você e seu marido, igual a Deus. Na verdade, Deus não quer que vocês conheçam o que Ele conhece. Deus não quer que vocês saibam o que Ele sabe. Porque se vocês comerem, vocês vão saber de tudo. E ali entra o mal. E ali começa a desordem, a desestabilidade de tudo o que Deus havia feito. Bom, eu não quero repetir o que eu falei a semana passada, vamos entrar direto aqui. Olha o que diz agora no capítulo 3, o versículo que nós terminamos foi o 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ora, Deus sabia que ele havia comido. Deus sabe o que a gente faz. Mas Deus, Ele quer despertar em nós a consciência do nosso erro, do nosso pecado. Olha o que diz agora o 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Falamos sobre isso. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, malditas és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Muitas vezes, líderes, estudantes da Bíblia, preocupam em querer discutir, preocupando se a cobra aqui, a serpente, tinha ou asas, ou tinha perninhas ou não. O fato é que Deus simplesmente falou aquilo que era já o modus vivendi dela, que era rastejar mesmo. Deus simplesmente, que a força do escritor aqui é dizer que a ideia da serpente aqui, que foi o diabo que a possuiu. Nós falamos sobre isso. A primeira sessão espírita do planeta Terra foi aqui. E olha, só pelo Espírito Santo de Deus é que nós compreendemos essas coisas. O homem natural não compreende. Entende? Olha para você ver o que diz agora o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha para vocês verem o que diz aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Falando com a serpente. Olha para você ver. Deus não estava conversando com a serpente. Estava discussando. Estava fazendo ali uma declaração de juízo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Porque é confuso aqui, quando fala: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Olha o que diz aqui: entre a tua descendência e o seu descendente. Então, será que a cobra, então, tinha lá os descendentes da serpente, as cobrinhas, as serpentezinhas, os cascavéizinhos? Então, está falando aqui da semente, está falando do Satanás, que teria lá os demôniozinhos. Aqui está falando de duas sementes, que nasceria da mulher. E isso é bom que nós estabeleçamos agora aqui, porque eu vou estar sempre citando nos demais capítulos, até chegar ao capítulo 50, para falar com vocês sobre a semente do mal e a semente do bem. E é
inexplicável isso aqui, é um mistério isso aqui. Quando eu falo de mistério, é que nós não compreendemos como então agora passou, por causa da queda do homem, inicia o mal, o bem e o mal presente aqui no planeta Terra, iniciado no Éden de Deus, lá naquele jardim do Éden. É bom lembrar que Deus colocou o homem no Éden e dentro do Éden colocou um jardim para o homem cuidar, cultivar. Lembra que nós falamos que Deus sempre quis o melhor para o homem e quer o melhor, porque foi feito a sua imagem e semelhança? Deus faz tudo perfeito. Mas aqui tá, duas sementes começa aqui. Quando nós chegamos mais na frente, nós vimos a origem, o primeiro assassinato. Nós vamos chegar no capítulo 4, quando Caim mata Abel. A semente do mal presente em Caim. Não é difícil explicar isso? Alguém que nasce para praticar maldade? Um Hitler que nasceu desgraçadamente mal? Vimos mais na frente, quando Noé amaldiçoou a descendência do seu filho Cã, porque praticou atos que alguns acreditam que ele tinha lá uma tendência para a prática homossexual e poderia ter abusado do seu pai. Nós vamos chegar lá. Algumas teorias que existem. O mal presente. Como que pode numa casa onde tem 5, 6 irmãos, de repente um nasce desgraçadamente tendencioso para o mal? Conheço há muito tempo, aqui na cidade de Montes Claros, um casal. A menina namorava com um cara temente a Deus, um cara bom, mas ela engraçou com um cara totalmente com um caráter deformado. Um cara que logo foi expulso lá da sua profissão e concursado. E um cara que tem uma tendência desgraçada para o mal. Tem gente assim. Como explicar? Não sei explicar, só sei explicar que tudo começou aqui no Éden. Então guarda aí, escreva na sua agendinha, no seu caderno aí, a semente do bem e a semente do mal. Deus não estava falando aqui que da serpente ia sair a semente da serpente, serpentezinhas, demôniozinhos, apesar que os demônios estão aí agindo, que foi expulso lá do paraíso. Santo Agostinho, eu já lhes expliquei aqui, que foi aquele que tentou definir a origem do mal. Deus havia colocado aqui uma separação, um limite para o homem. Estou te colocando no Éden e vou fazer um jardim para tu cuidares, mas o limite seu é aqui. Não passem daqui. Não coma essa árvore que existe. Não coma do fruto dela. Simbolizando ali a espiritualidade. Simbolizando, na verdade, aquela árvore, aliás, agora a árvore da vida, simbolizando o sagrado, simbolizando a questão da espiritualidade. Depois eu falo com vocês em outro momento, mas o que Santo Agostinho fala para tentar explicar a origem do mal, e baseado em Isaías, quando fala que eu é que faço o bem, eu que crio o mal. Então Deus é o autor do mal, então Deus é um monstro. O diabo que é o autor do mal, então o diabo é um Deus. Como explicar o mal? Foi daí então que Santo Agostinho disse que foi colocado então aqui um limite. É aqui, Adão. E quando eles comem daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí Santo Agostinho termina aqui dizendo: quando eles ultrapassam, atravessam este limite, é o que se chama mal e ponto final. E se você ou eu quiser ficar investigando, querendo perscrutar, querendo tentar explicar detalhadamente esta questão, nós nos perderemos. Eu creio que o mal surgiu assim. E a semente está aí.
vocês irão sempre ouvir eu dizer a semente do bem, a semente do mal. Quando nós chegarmos no capítulo 4, nós vamos ver depois os descendentes de Caim, que eram considerados ali os filhos ou as filhas dos homens, que no capítulo 6, quando muitos argumentam que foram anjos que desceram, e assim houve os híbridos nesta relação sexual dos anjos de Deus com as filhas dos homens aqui na terra, tiveram relações sexuais e nasceram gigantes. E eu não creio nisso. Eu creio que na verdade está falando das filhas daqueles que são rebeldes, desobedientes, que vieram aqui de Adão, a semente do mal. Entende? Descendentes de Caim. Quando nós olhamos para o capítulo 5, nós vimos lá a descendência de quem? De Sete, filhos dos homens, que eram grandes em nome, em respeito, em grandeza de consideração, de nobreza. E eles tiveram então envolvimento com as filhas dos homens do capítulo 4, nós vamos chegar lá. Mas eu gostaria que você, meu irmão, que está estudando conosco aqui, entendesse sobre essa questão da semente. A semente do bem e a semente do mal. E é uma coisa louca, não é? Explicar essas questões. Então tudo bem, mas vamos lá. Entendeu a questão de Santo Agostinho? Atravessou a linha divisória, atravessou aqui aquilo que Deus não passe daqui. Tem coisas que você não pode passar. Você que é casado, você não pode atravessar a linha que separa a santidade, o vigiar. Quando você passa, você pode se perder. Eu me lembro de alguém que falou comigo: Pastor Eugênio, temos de ter cuidado, porque se a gente cair, a gente não sabe o que tem do outro lado. Muitas vezes o homem tem uma esposa abençoada, linda dentro de casa, mas o diabo faz igual fez com Eva. Faz você ver o que não existe. Faz você enxergar o que outros não enxergam. Porque o diabo tem o poder do encanto e utiliza a sensualidade, utiliza a nossa carne para poder nos ludibriar, para nos enganar e nos jogar do outro lado, como aconteceu com Adão e Eva. Coloca aí, a semente do bem e a semente do mal aconteceu aqui. Por isso que nós vamos chegar lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Sempre eu vou estar citando esse texto. Que as coisas ocultas pertencem aos homens. E as coisas pertencem a Deus. E as coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos. A Bíblia não é um livro científico. Não é um livro de pesquisa. Não é uma biblioteca para consulta. O livro é a revelação de Deus, de quem Ele é, de quem somos. E aquilo que Ele tinha para revelar para nós, basta, está aqui. Fora daqui, se houver outra revelação, conforme Paulo diz em Gálatas 1:8, qualquer um que traga uma outra mensagem, uma outra revelação, senão a que não está aqui de Gênesis, Apocalipse, seja amaldiçoado, seja anátema. Coloca aí semente do bem e semente do mal. Começou aqui então. Olha o que diz: colocarei inimizade. E o mundo é assim. Sabe? Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido. E ele te o quê? Governará. Tudo era para ser natural. Tudo era para ser algo espontâneo. E você viu aqui? Tu sentirás dores de parto. Não era para sentir. A consequência do pecado. É o que eu disse. O pecado nos atrai e nos mostra tudo lindo. Se possível, colorido. Mas depois do encanto, vem a desgraça, o sentimento de culpa, a angústia, a sequidão interior. O versículo 17. E a Adão Deus disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore
que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, Adão. E dela tu comerás, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Lembra que eu lhes disse, ou melhor, que eu disse para vocês que quem fez o trabalho foi Deus? Deus, no capítulo 2, que depois de Deus ter feito tudo, não havia ainda alguém para lavrar o solo da terra, para cuidar. Foi daí que Deus fez Adão. Foi daí que Deus fez o trabalho. O trabalho deveria ser algo espontâneo. Mas por causa da desobediência, porque Adão pegou o fruto da mão de Eva e comeu, Deus amaldiçoou a terra. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, quando você lê o capítulo 8 de Romanos, mostra que a própria natureza, ela geme, ela grita na expectativa de ser redimida e ser redimidos os filhos de Deus. A própria natureza está esperando um dia onde haverá um novo céu e uma nova terra. Está aqui, ó. Mas ela foi amaldiçoada por Deus. Porque a terra, ela foi dada ao homem para ser cultivada, para o homem plantar, para o homem colher. Deus, no capítulo lá, 1, versículo 26, lembram? Que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e diz: dominai sobre a terra, sede fecundos, multiplicai-vos, dominai a terra. A ideia de dominar é o quê? Administrai, gerencie a terra, administre a terra. E o homem então se perdeu. Lembra que eu disse? O homem foi feito para dominar a natureza o domina. A cachaça vem da cana, as drogas, tirado da terra. Ora, nosso corpo foi feito do pó da terra. Então nós deveríamos dominar a terra. Mas a terra domina a gente, com os elementos químicos que tem aí. O homem pega, se droga, destrói o seu próprio corpo, a própria matéria. Veja o que aconteceu com a queda, a consequência. É interessante que o homem foi chamado para dominar. Olha o que diz aqui. Então obterás dela com cansaço, com suor, com enfado. Por isso que é preciso a gente saber trabalhar, saber guardar, para poder também descansar, usufruir do fruto do trabalho. Mas aqui fala que o homem iria sentir, e nós sentimos hoje a consequência do pecado do nosso primeiro pai, Adão. E por isso há dentro de nós, o mal, o pecado original. Vamos lá? Versículo 18 fala: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. É preciso ter cuidado aqui também, porque alguns acreditam aí, os vegetarianos, os veganos, que falam que o homem foi feito para não comer nada de carne. Mas na frente nós vamos ver lá quando Deus manda Noé comer os animais, comer a carne. O texto aqui não está falando que Deus fez o homem para isso. Aqui. E buscar essa base aqui. É preciso entender que Deus fez o homem e nós podemos hoje comer a carne. E lá na frente eu vou explicar para vocês melhor. Olha o que diz: no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó o quê? Tornarás. Aqui então, queridos estudantes comigo da Bíblia em Gênesis, aqui começa algo: morte. Aqui tem a morte primeiro aqui espiritual. Adão ficou cego. Adão, ele era nu, como eu lhes disse antes, e não via que era nu, era algo natural, ele tinha intimidade com Deus. Aqui, quando ele desobedece, ele esconde Deus, ele foge da presença de Deus. Toda pessoa
que peca, toda pessoa que começa a distanciar da igreja, de Deus, da comunhão dos irmãos, começa a querer viver os seus próprios prazeres, que traça o seu caminho, que acaba, não é caminho, mas atalho. Ele tem vergonha de Deus, tem vergonha daquilo que se fala santo. Adão aconteceu isso. E Adão aqui, ele morre. Ele se torna um cego espiritualmente falando. Primeira morte é a morte espiritual. É aquilo que Efésios capítulo 2 fala. Que todos estão o quê? Mortos nos seus delitos e pecados. O morto não vê, o morto não sente, o morto não pensa, o morto não sonha, o morto espiritualmente falando. Por isso, quem sabe você dorme com alguém que está morto. Um cadáver espiritualmente falando. Eu estava morto em Salinas há 37 anos. E você também. E é aquilo que Efésios diz. Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu o quê? Vida. Ele nos vivificou. Quando a pessoa aceita Jesus, ou quando a graça de Deus e o Espírito Santo converte a pessoa, a tornando nova criatura, os seus olhos espirituais se abrem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O homem está morto, porque está morto está cego, e porque está cego não consegue entender e ver as coisas de Deus. Os seus sentidos espirituais, todos os seus sentidos, estão entenebrecidos pelo pecado. Adão morreu, é a primeira morte. A segunda morte, que quer dizer aqui, quando fala assim, olha, tu és pó, tu fostes feito, Adão, do pó da terra, e agora ao pó tu tornarás. Diz que uma das humilhações do ser humano, tem muitas, diz que a primeira é velhice. Muitos não querem aceitar a velhice. Por isso que as plásticas, por isso que a indústria do rejuvenescimento tem aumentado. Os cremes, os botox tem aumentado. É pecado fazer? Não. O problema é a pessoa acabar querendo se adorar, gastar dinheiro e esquecer do próximo. Mas não tem problema. Mas o certo é, a velhice vem. Tem cada atrizes lindas que emocionou tantos espectadores no cinema e que hoje usam, atrizes, mulheres e homens, usam muletas. É a velhice. E não adianta. Eu estou com 56 anos, tenho que fazer aqui aquela cirurgia aqui assim, ó, meus olhos estão igual olho japonês. É a velhice está chegando. 56 anos. Não é? Olha, tudo maldição por causa do pecado. Não era para o homem envelhecer. Não era para o homem ter o que tem hoje. Todo tipo de miséria veio sobre o homem. Os micro-organismos, no momento da queda aqui, as bactérias, os vírus, houve mutações. Olha aí o Covid-19, que vai evoluindo, não é? As doenças, tudo está aqui no início. Não era para nada disso acontecer, mas por causa do pecado do homem. Vivemos em um mundo em juízo. Vivemos aí respirando um ar cheio de bactérias, de vírus, em estado de competição, de beligerância, de hostilidades, disputando quem entra no corpo e destrói aqui o meu corpo e o seu corpo. Dá para você entender? Por que Deus deixa acontecer tanta maldade, esse vírus aí, tanta gente morrendo? Conheça a Bíblia. Por isso, os homens estão cegos e mortos e não conseguem compreender. É o que
1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: o homem natural. O que é o homem natural? É o homem que está morto nos seus delitos e pecados. É um irmão meu, um irmão seu, um parente seu, um amigo seu que trabalha na farmácia, que trabalha no banco lá, que trabalha naquele clube, que sempre encontra contigo. Não consegue compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só podem ser discernidas pelo Espírito Santo de Deus. E quem é espiritual discerne. Entende isso aqui. Eu posso não entender muito, não entender aqui, compreender bem explicado e explicar. Mas uma coisa eu sei. Pela fé eu aceito. Porque o Espírito de Deus me ensina a aceitar. Isso não é ciência. Isto é fé. E fé não se explica. Fé aceita. Esta fé evangélica. Esta fé de Deus que é colocada em nós. Vamos começar a terminar aqui. Olha o que diz aqui agora. Então, a terceira morte. A primeira morte é a morte espiritual. A segunda morte é a morte, então, física. Não tem para onde correr. Eu cito sempre o que eu ouvi de um grande pregador. Eu e você, todos nós, fazemos parte de uma grande fila. A fila da morte. Mas nenhum de nós sabe o número da senha. Eu não sei e não quero saber. Vai que eu morro daqui 2 dias a me desesperar. Antes de ficar sem saber. Aí eu quero trazer aqui o Salmo 90 escrito por Moisés. Quando ele fala que os nossos anos são como o dia de ontem. São como o dia de ontem que se foi. É como uma flor que se abre. Ela desabrocha, linda. Mas aí ela murcha, ela seca, cai e é levada pelo vento. Aí o poeta de Deus, o grande líder Moisés, fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração o quê? Sábio. Tem gente que vai passando a idade, vai vindo as rugas, o cabelo fica branco, começa a cair, a barba começa a embranquecer, aparece aqui os pezinhos de galinha, começa então as orelhas a crescer, porque diz que o órgão que cresce mais é a orelha. Olha o tamanho da minha aqui, já tá, olha, misericórdia, né? E não adquire sabedoria. Terceira morte é a morte eterna. É a morte que fala em Apocalipse. Quando a Bíblia fala da segunda morte, que na verdade é a terceira morte na perspectiva da compreensão. É a morte eterna. É aquelas pessoas que vão viver eternamente, separadas de Deus. Porque a ideia de morte é o quê? Separação. Quando a pessoa morre, separa o espírito que volta a Deus. Eclesiastes 12, 7. O pó volta à terra que deu, e o espírito volta a Deus. As 3 mortes começaram aqui. Eu falei com vocês que há duas questões difíceis, inaceitáveis até hoje por muitos homens. E quando eu falo homens, mulher e homem, ser vivente, criado à imagem de Deus, é aceitar a velhice e a morte. Todos temem. Nenhum de nós quer morrer. Por mais que temos a salvação, a garantia, mas eu mesmo quero ver meu netinho crescer, casar. Se pudesse, nós seríamos como Metusalém. Entendeu? Seríamos como Metusalém. É preciso entendermos o seguinte: mas vai haver um dia que nós iremos viver eternamente e receberemos um corpo incorruptível e estaremos para sempre com o Senhor. Conclusão aqui, porque nós temos de ir para o capítulo 4 depois. Olha o que diz agora: e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Viver eternamente com o mal, misericórdia. Seria guerra o tempo todo. O homem é ruim. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E o expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
Depois eu quero falar aqui sobre esse caminho da árvore da vida no capítulo 4 e continuar o capítulo 4. Que Deus te abençoe. Este é mais um estudo aqui do Cromos e eu sou o pastor Eugênio Kennedy, pastor da Igreja Presbiteriana. Eu estou fazendo isso aqui para muitos que não me conhecem e pedem para me apresentar. Mas que Deus te abençoe e voltaremos para o capítulo 4 de Gênesis sobre Caim e Abel. Um beijo no coração, que Deus abençoe a sua casa, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor é maravilhoso, o amor inexplicável do Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo que me selou e te selou e temos a garantia que que fazemos parte do povo da aliança, que esse Espírito Consolador esteja sobre ti e sobre a tua família, em nome de Jesus. Tchau, queridos.